Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2020 sobre diluições sucessivas, relacionado com a parte de Química Analítica. E nós vamos ver quantas diluições são necessárias para que eu não tenha mais o princípio ativo dentro da solução, ok? Então, vindo aqui para a questão, nós temos o seguinte. Os chamados remédios homeopáticos são produzidos seguindo a farmacotécnica homeopática, que se baseia em diluições sequenciais de determinados compostos naturais. A dosagem utilizada desses produtos é da ordem de poucos ml. Uma das técnicas da diluição homeopática é chamada de diluição centesimal, abreviada de CH. Ou seja, uma parte da solução é diluída em 99 partes de solvente e a solução resultante é homogeneizada. Ver o esqueminha abaixo, que é o que está lá na thumbnail do vídeo. Então aqui ele tem a solução de partida, onde ele preparou a solução na concentração que ele quer, ok? E aí ele vai retirar 1 ml dessa solução de partida e vai transferir para outro recipiente, onde você já tem 99 ml de solvente, e aí você vai colocar mais esse 1 ml dessa primeira solução de partida, e aí você tem um total aqui de 100 ml e você vai depois repetindo esse processo tantas vezes, ok? Então, essa daqui que é a ideia inicial e a gente vai explorar a questão em cima dela. Então, alguns desses produtos homeopáticos são produzidos com até 200 diluições centesimais. Tá? Lembrando que a diluição centesimal vai ser abreviado de CH. E aí vai vir a pergunta. Considerando uma solução de partida de 100 ml de concentração 1 mol por litro de princípio ativo, a partir de qual diluição centesimal a solução passa a não ter, em média, nem mesmo uma molécula do princípio ativo? Tá? E aqui nós temos as alternativas. Então, ele está me dando a concentração inicial, está me dando o volume inicial, que era aquela primeira situação onde nós tínhamos lá o primeiro tubo de ensaio, chamada de solução de partida, tá? E aí nós vamos ver a partir de quantas diluições a gente já não tem mais esse princípio ativo, tá? E a gente vai ver que não é um número tão elevado, onde a gente passa a não ter mais o princípio ativo, tá? Então, uma dica muito grande que ele dá aqui é colocar que você tem que usar o número de Avogadro, tá? Isso aqui ele já te direciona aonde você vai ter que começar. Vindo aqui para o próximo slide, nós vamos começar aqui com a solução de partida. Então, a solução de partida, como eu falei, ele pode preparar a concentração que ele quiser. E aí ele preparou essa solução de partida numa concentração de 1 mol por litro. E aqui nós temos o quê? Nós temos aqui 100 ml. Ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai, a partir da concentração e do volume, a gente chega no número de mols que a gente tem aqui. E aí a gente sabe que esse número de mols está em 100 ml. Então, quando ele retira 1 ml, quantos mols ele está retirando? E aí depois a gente não vai fazer tudo isso aqui. A gente vai, de uma forma mais lógica, ver quanto que ele perde de uma diluição para outra, em número de partículas. E aí a gente consegue ver a partir de quanto, de uma forma bem mais rápida, a partir de quantas diluições você não tem mais o princípio ativo. Isso é o que a gente vai fazer. Ok? Então, como eu falei, ele já falando aqui que tem que usar o número de Avogadro, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir o número de mols que tem aqui, e aí a gente vai depois descobrir pela relação que esse número de mols está em 100 ml, então em 1 ml que eu retira quantos mols vai ter, e aí depois esse número de mols a gente converte para partículas, ok? E aí como partícula não pode ter o número negativo, a concentração eu posso ter 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro de concentração. Só que como aqui a gente vai transformar para partículas, quando a partícula zerar, é porque na próxima diluição você não tem mais o princípio ativo. Eu não vou poder ter número de partícula negativa, não faz sentido, ok? Então, a concentração pode ter um expoente negativo. Só que como a gente vai estar trabalhando com partículas, não faz sentido a gente ter um expoente negativo. Então, quando a gente vê que zerou, está próximo de zero, a gente não vai ter mais na próxima diluição esse princípio ativo. Essa aqui vai ser a nossa estratégia de resolução, ok?
E aí depois, mais para frente, eu montei uns esqueminhas para vocês visualizarem o que eu estou querendo dizer, para deixar bem claro, ok? Então, como eu falei, a gente vai partir desses dados aqui. Ó. Se eu tenho concentração e volume, eu chego no número de mols, e do número de mols eu descubro a quantidade de partículas que eu vou estar diminuindo de uma diluição para outra, ok? Então, o que eu sei a partir dessa informação? Que eu tenho 1 mol de princípios ativos, de moléculas, em 1 litro. Então, em 100 ml, quantas partículas, quantos princípios ativos eu vou ter? É isso que a gente vai fazer aqui, ok? Então, vamos começar por aqui. 1 mol em 1 litro de solução. Só que eu tenho quanto? Eu não tenho 1 litro, eu só tenho 100 ml, que eu vou ter que transformar para litro. Então, 100 ml para litro, para que eu cancele litro com litro, vai ser 0,1 litro, ok? Porque aí, litro cancela com litro, e aí a minha resposta vai ser na única unidade que sobrou, que é 1 mol, tá? Então, 1 dividido por 1 dá 1, 1 vezes 0,1 vai dar 0,1 mol que eu tenho de princípios ativos, de moléculas, tá? Não importa o que ele colocar lá em solução. Isso vai valer para qualquer substância, qualquer soluto que ele colocar em solução. Essa lógica vai ser a mesma. Isso daqui é o número de mols que eu tenho aqui dentro. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar e transformar isso aqui para número de partículas. Então, eu sei que 1 mol está sempre para 6 vezes 10 a 23. 1 mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 a 23. Então, como eu quero passar para partículas, eu vou deixar esse valor em cima, no numerador, e 1 mol, que é o equivalente dele, vai ficar no denominador. Então, a gente vai saber quantas partículas eu tenho em 0,1 mol. Então, eu vou saber quantas partículas eu tenho aqui dentro desse tubo de ensaio, ok? É isso que a gente vai fazer agora. Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas, princípios ativos, está para 1 mol. Sempre o número de Avogadro equivale a 1 mol. E aí, essa quantidade de mols, aí a gente vai pegar esse cara e jogar aqui. E aí, mol cancela com mol, só vai sobrar moléculas. E aí, se eu tenho 6, 10 a 23, 6 vezes 1 dá 6. E 10 a 23 com 10 a menos 1, por isso que eu passei para a notação científica, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tá? Então, 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1. Porque aí 10 a 23 com 10 a menos 1 vai dar 10 a 22 moléculas, ok? Porque esse mol cancelou com esse mol. Tá certo? Então, justamente eu passei para a notação científica para ficar fácil de vocês enxergarem. 6 vezes 10 a 23 com 10 a menos 1, aqui diminui uma unidade, ele passa para 10 a 22, ok? Então, essa é a quantidade de moléculas que eu tenho nesse 100 ml, ó. Isso aqui está em 100 ml. Em 100 ml eu tenho 0,1 mol de princípios ativos. Isso equivale em partículas a 6 vezes 10 a 22 moléculas. Só que aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar apenas 1 ml. Ele vai pegar 1 ml de tudo isso aqui e vai transferir para esse tubo de ensaio aqui. Então, o que a gente sabe? Que 6 vezes 10 a 22 moléculas estão em 100 ml. Então, em 1 ml, quantas moléculas a gente vai ter? É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro o que a gente está fazendo aqui. A gente descobriu que aqui tem 6 vezes 10 a 22 moléculas do princípio ativo. E aí, só que isso está em 100 ml. Tá? Então, em 1 ml, que é o que ele pega, quanto ele está pegando de partículas para colocar aqui? Então, ele está pegando, é o que a gente vai ver agora. Tá? Então, isso aqui está em 100 ml, então em 1 ml está quanto? Mais uma relação. Então, 6 vezes 10 a 22 moléculas estão em quanto? Em 100 ml. Okay? Só que ele está retirando 1 ml. Então, em 1 ml, quantas moléculas ele está pegando? Então, aqui, para facilitar o cálculo, novamente eu trabalho com notação científica. 100 é a mesma coisa que 10 a segunda. Então, esse 10 a segunda vai para cima com o 10 a menos 2, porque quando ele sobe ele inverte o sinal. E aí, 6 vezes 10 a 22 vezes 10 a menos 2, isso aqui vai dar 6 vezes 10 a 20 moléculas, tá? E aí esse ml cancela com esse ml, ok? Então, é isso que a gente fez aqui, ó. Então, o que eu percebo aqui? Aí, por isso que a gente não vai precisar fazer para tudo isso aqui, tá? Porque eu estava resolvendo essa questão e falando, como que eu posso
resolver essa questão de uma forma pensando que os alunos estão lá na prova da FUVEST e tenham que resolver isso aqui de uma forma rápida. Então, você tendo esse raciocínio, você agiliza muito o seu cálculo. Então, o que você vai ver? Que daqui para cá, o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma diluição. Então, aqui é a primeira diluição. Essa daqui foi a primeira diluição. Tá? Essa daqui é considerada a primeira. Esse cara aqui não conta, por isso que aqui está uma CH. A primeira diluição é essa daqui. Então, o que a gente vê aqui? Que a cada diluição, isso vai ser constante. A cada diluição, isso aqui diminui 2 ordens de grandeza. Ó. A cada diluição diminui 2 ordens de grandeza. Ou seja, a cada diluição ele está diminuindo 100 vezes. Cada diluição ele está diminuindo 100 vezes. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse 10 a 20 e vou dividir por 2. E aí eu vou ver quantas diluições vão ser necessárias até zerar, ok? De uma forma muito rápida a gente vai chegar nessa resposta. Então, é claro que eu montei um esqueminha para convencer vocês de que isso está correto, tá? Então, lembra que a primeira era 10 a 22, tá? Era 6 vezes 10 a 22, mas o 6 aqui não é o grande valor que nos interessa. Então, 6 vezes 10 a 22, ele está passando para quanto? Para 6 vezes 10 a 20, que é o que a gente viu anteriormente. Tá? Então, esse valor aqui é muito maior do que o 6. Então, para simplificar e não ficar muito poluído, eu só coloquei aqui o expoente. Tá? Então, daqui para cá, ele está diminuindo 100 vezes a quantidade de partículas. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Ó, então, diminuiu até chegar no zero. Ó. 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. E aí sim eu coloquei o 6 aqui na ponta. 6 vezes 10 a 0. 6 vezes 10 a 0 é a mesma coisa que 6. Ok? Por quê? Porque 10 elevado a 0 vai dar 1. Então 6 vezes 1 vai me dar 6. Então, o que eu tenho aqui agora? Ó, lembra que a primeira diluição é contada a partir daqui. Então, até aqui, lembra que eu mostrei que foi diminuindo de 2 em 2. Ó. Cada uma diminuía 2 ordens de grandeza, ou seja, diminuía 100 vezes o número de partículas. E aí, quando eu cheguei aqui na 11ª diluição, eu já não tenho mais como diminuir 100 vezes, porque isso aqui é apenas o número 6. Então, a partir da 12ª diluição, eu já não tenho mais o princípio ativo. Até a 11ª eu tenho. Como daqui para cá está diminuindo 100 vezes, daqui para cá vai diminuir 100 vezes, na próxima diluição, não tem mais como ele diminuir 100 vezes, porque eu só tenho 6 partículas aqui. Não tenho mais 100 ou 200. Então, daqui para cá, eu já não tenho mais partículas. Então, a partir da 12ª diluição, que é o que ele pergunta, eu já não tenho mais o princípio ativo aqui para fazer a diluição. Então, não faz sentido eu diluir 100 vezes, não faz sentido eu diluir 50 vezes, ou não faz sentido eu já diluir 14 vezes. Por quê? Porque a partir da 12ª diluição, eu já não tenho mais o princípio ativo, tá certo? Então, ó, 10 a 20 foi diminuindo 100 vezes, 2 ordens de grandeza, a partir, e aí eu numerei aqui embaixo. Então, a 11ª diluição é a última onde eu tenho o princípio ativo. Na próxima, eu já não tenho o princípio ativo. Por quê? Porque 6 vezes 10 a 0 é 6, daqui para cá não tem mais como ele perder 100, então essas 6 partículas elas vão ficar aqui. Não vai vir mais partícula para cá porque tem apenas 6. Então, a partir dessa 12ª diluição, eu já não tenho mais princípio ativo. Ok? Então, o que a gente faz aqui agora? Então, a gente viu aqui que foi uma diluição aqui. A gente chegou nesse valor. Né? Lembra que é 6 vezes 10 a 20. Quando eu venho aqui, a gente está partindo do 6 vezes 10 a 20. Como eu falei, eu tirei o 6 aqui só para não ficar tão poluído. E aí, aqui na frente, eu voltei a colocar de novo. Então, daqui para cá ele perdeu 100, daqui para cá ele perdeu 100, daqui para cá não tem mais como vir mais do que 100. Então, aqui é a última onde tem o princípio ativo. Tá? E como a gente faz isso através do cálculo, você não precisa fazer aquela parte toda na hora da prova. Tá? Você pega esse 20, divide por 2. Tá? É isso que eu vou fazer aqui. Então, eu vou pegar esse expoente e vou dividir por 2. E aí, isso aqui vai me dar 10 diluições. Então, a gente já teve uma diluição aqui, mais 10 aqui, que é o que a gente comprova pelaquela sequência que eu mostrei para vocês.
Ó, a 11ª tem, a próxima já não tem mais. Isso bate com o que a gente fez. Ó. A gente tinha feito a primeira e depois a gente para na 10, mais uma, 11 diluições. Eu tenho o princípio ativo, ok? Então, a gente deu aqui 10, não sobra nada. E aí tinha uma, mas essas 10 são as 11 que eu mostrei. E aí, esses 6, como são apenas 6, não tem como diminuir mais 2 ordens de grandeza. Isso aqui mostra que são mesmo uma diluição, mais as 10 diluições. São 11 diluições. A partir da 12ª, já não tem mais nada, porque aqui eu só tenho 6 partículas. E não tem como mais ele diminuir de 100 em 100. Ok? Então, são 11 diluições aqui a resposta dessa questão. Então, 11 diluições, ele pergunta a partir de quando não tem mais nenhuma. Então, a partir da 12ª, não tem mais nenhuma partícula. Ok? Então, a partir da 12ª, você não tem mais partícula. Porque, ó, diminuiu 100, tudo diminui 2 ordens de grandeza. Tudo é proporcional aqui. Aqui, você sobrou 6, não tem como você diminuir mais 100 daqui para cá. Ou seja, essa última aqui vai ter ainda menos partículas do que essas outras aqui. Ok? Então, ele fala a partir do momento que a gente não tem mais partículas. Então, a gente não vai ter mais partículas a partir da 12ª. Ok? Então, a partir da 12ª não temos mais. E aí, quando a gente vem para as alternativas, nós vemos que justamente a alternativa A é a alternativa correta. Tá? Então, a diluição centesimal, a 12ª diluição centesimal, é a partir da onde a gente passa a não ter nem mesmo uma molécula do princípio ativo. A partir de qual diluição centesimal? A partir da 12ª, você já não tem mais o princípio ativo na solução. Ok? Então, como eu falei, não adianta você fazer 15, 16, 20 ou você gastar um tempo para fazer tantas diluições. Você não tem mais o princípio ativo, você está transferindo água para água, e aí, com certeza, isso não funciona. A homeopatia pode até funcionar até uma determinada diluição. A partir de uma certa diluição, você já só tem solvente, então ela não funciona, certo? E a química está aqui para ajudar que isso não aconteça. Você pode tomar uma bem diluída. Se você tomar lá o 11ª diluição, você vai estar tomando bem diluída. Mas a partir da 12ª, já não tem mais nada, tem apenas o solvente. Então, não compensa você fazer 200 diluições, porque a partir daqui, por exemplo, você só tem solvente. Ok? E aí, uma vantagem que você tem em fazer essas diluições sucessivas é que, em relação a você usar um micropipetador, tá? Embora o micropipetador consiga pegar aí gotas de uma concentração bem pequena, mas ele pode ter um erro. Você tem que tomar cuidado para você. Claro que se você faz também a diluição sucessiva usando uma pipeta, você pode ter esse erro, Mas em vez de você fazer isso, você pegar uma microgota, essa microgota você pode ter aí um erro percentual maior do que se você for fazendo essas diluições sucessivas. Então, por isso que existe esse processo de você fazer a diluição sucessiva. Ele pode ser um pouco mais demorado do que você pegar uma microgota, mas ele é mais preciso no final do que se você não tomar cuidado, se você descuidar usando um micropipetador. Tá certo? Então, uma questãozinha da FUVEST bem interessante, tá? Fala sobre diluições sucessivas. É uma questão que exige um raciocínio para você resolver ela, tá? Alguns livros de ensino superior, por exemplo, eu sei que o livro do Coates tem lá uma parte no capítulo 4 que vai falar dessa parte de preparo de solução. Ele vai falar um pouquinho sobre diluições sucessivas, mas também não traz muito exercício sobre esse assunto. Tá? Então, uma questão bem interessante da FUVEST, que provavelmente aparece em muitos livros, onde você vai falar de preparo e diluição de solução, e uma questão muito, muito bonita da FUVEST. Já queria ter trazido ela para o canal faz um tempo. Agora,
calhou de eu conseguir trazer essa questão, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela interessante da mesma forma que eu achei, se enxergam a importância de fazer essa diluição sucessiva e também se enxergam a importância de você conhecer esses cálculos de diluição para preparo de solução. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa é a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!